Nós estamos acompanhando pelos noticiários a crise que o país enfrenta com a questão do valor dos fretes, onde os caminhoneiros vêm impedindo a circulação nas principais rodovias. A questão do desabastecimento que isso pode gerar é uma dos fatores que tem preocupado as autoridades. Nós vamos conversar agora sobre esse tema nessa edição do Argumento. Quem fala conosco sobre o assunto é o senador Wellington Fagundes. Isso porque ele estreou sua atuação no plenário nessa abertura da 55ª legislatura, justamente trazendo esse tema à baila. Um tema que agregou a fala de vários outros parlamentares que também mostram a sua preocupação. Que introdução enorme, né, senador? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Mas é um tema que mobiliza o país inteiro. Então, numa situação de crise como essa, qual é o papel do Senado Federal? Bom, o nosso papel é intermediar entre a sociedade e o governo. É claro que a gente tem que aqui aprovar as leis, mas eu acho que nesse momento o mais importante é a negociação, é o diálogo, é buscar, através desse diálogo, uma convergência naquilo que possa ser bom para a sociedade. O que o senhor está vendo como os pontos mais desafiadores desse impasse? Porque é um impasse que a gente está vivendo, né? Olha, bom, os caminhoneiros, é importante dizer que no Brasil hoje o nosso país ainda continua sendo um país rodoviário. No meu caso, eu sou do Mato Grosso, nós estamos no centro geodésico da América do Sul e no centro do Brasil. Pois é. Então, as distâncias são muito grandes, e nós somos de uma região produtora, principalmente de produto primário. Né? A exportação, principalmente das commodities, né? Ou seja, são dos nossos grãos, enfim, e levar isso aos portos é muito longe e custa muito caro. Então, às vezes, nós temos para alguns produtos que chega a custar 50%, 60% o frete. Então, Nossa. Imagina, o frete é para trazer os insumos para a produção e depois exportar essa produção, principalmente in natura, grãos, né? Então, o custo desse componente, ele é muito forte. E aí, a questão, nós temos algumas estradas que a gente diz que é um trem de pneus. Vixe. Porque nós temos alguns problemas, nós não temos armazenamento no Brasil. Né? Então, muito do que se produz, às vezes, fica a céu aberto ou em cima dos caminhões. Então, além do desperdício, com estradas longas e precárias, isso faz com que haja também, além do custo, um desgaste físico do caminhoneiro. Com certeza. Um desgaste mental. Tanto é que essa questão não é só o custo do frete. A gente tem que analisar também o problema social do caminhoneiro, a questão da droga, a questão dos espaços para o estacionamento. Então, por isso, uma das grandes reivindicações dos caminhoneiros é a questão da lei dos caminhoneiros. Então, precisa ser sancionado isso de forma mais rápida possível para dar estabilidade e condições para que esse caminhoneiro, principalmente o autônomo, aquele que depende do seu caminhão para viver, ele tenha as condições mínimas de sobrevivência. Então, hoje, as nossas estradas, de um modo geral, elas são estradas que ainda não têm a infraestrutura necessária para dar condições de vida digna ao caminhoneiro. Então, você colocou aí a questão dos pedágios. Isso é uma parte do Brasil, né? Outra parte nem vive ainda esse problema. Que tem estrada pedagiada. Mas é um ingrediente também que compõe um custo alto. No frete. Tem isso, o diesel também, que é outro, diesel, que é outro componente, ponto que está na pauta, e tivemos aumento do diesel, né? Então, isso tudo impacta no custo do frete. E para aqueles que vivem, que dependem disso, no caso, hoje, o Brasil aumentou muito o número de caminhões com o crédito que o governo colocou de forma farta. Pró-caminhoneiro. O pró-caminhoneiro. Então, muitas pessoas, muitos que podiam ter um caminhão, passou a ter dois. Muitas empresas que tinham 50 caminhões, passaram a ter 200 caminhões. A minha região do Mato Grosso, que eu sou natural de Rondonópolis, é um dos maiores centros de bitrens e tremiões do país. Entendi. Temos transportadora com 1.000 e tantos tremiões, bitrens. Então, imagina essas empresas que tiveram um financiamento fácil. E, de repente, agora nós temos um custo muito alto, não tem condições de cumprir os seus compromissos. Então, além da lei dos caminhoneiros, precisa ser também dilatado o prazo de pagamento, mas uma das reivindicações principais é a questão da tarifa mínima do frete. Não tem-se uma garantia hoje de quanto se custa o frete. Então,
vive uma situação predatória, porque tem excesso de caminhões e aí a concorrência ela passa a ser sem nenhuma regulamentação. Custos tão altos, o preço desse serviço não tem parâmetros, vamos dizer assim, a pessoa fica sujeita ao fôlego que ela terá. O produto agrícola tem o preço mínimo. Sim. Então, o frete também precisa ter o preço mínimo. E é isso que é uma das grandes reivindicações também dos caminhoneiros. Senador, uma situação como essa pode trazer como ganho para a nossa sociedade uma reflexão sobre as questões de infraestrutura? Claro. Olha, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento. Então, o Brasil não tem um planejamento nesta área. Claro que nós somos um país muito grande, um país que desenvolveu, e a nossa infraestrutura não acompanhou esse desenvolvimento. Nós temos problemas nos portos, nós temos problemas nas estradas, nós temos as ferrovias que, ao invés de aumentar a quilometragem, nos últimos 50 anos diminuiu. Nós tínhamos 33 mil quilômetros de ferrovias funcionando no Brasil, isso há 50 anos atrás. Hoje nós temos 12 mil quilômetros, ou seja, diminuímos muito. Né? Quando a circulação aumentou muito. Quando aumentou o volume de carga muito grande, né? Circulação de pessoas também. Então a concorrência nas estradas hoje do transporte de carga com o transporte de passageiro é muito grande. Nós temos hoje mais de 50 mil mortes por ano no Brasil. Né? E algumas estradas, como é o caso da BR-163, que corta todo o Mato Grosso, o centro-oeste brasileiro, nós temos no trecho de Rondonópolis a Posto Gil o maior número de acidentes frontais do Brasil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque o volume de caminhões é muito grande e quando um veículo de passageiro vai fazer qualquer ultrapassagem, o risco de um acidente frontal é muito grande. E isso representa normalmente o quê? Perda de vidas, né? Mortes e aí acidentes que deixam as pessoas, às vezes, totalmente incapazes para o trabalho. Isso é um prejuízo muito grande para o país. E, claro, com vida a gente não pode brincar. Né? Por isso, eu tenho trabalhado muito nos meus mandatos como deputado federal e agora como senador, quero estar aqui, ajudar o governo, ajudar a sociedade. E, nesse ponto, a crise é bom, porque a gente tem que tirar, talvez, o S e criar. Eu acho que sempre no momento de crise a gente tem que aproveitar para discutir e encontrar saídas. E esse é o papel nosso aqui no Congresso Nacional e espero que realmente o governo aproveite esse momento que estamos vivendo para que a gente possa inovar. Inovar principalmente em investimentos na infraestrutura que garanta melhores condições de competitividade do Brasil. É um momento estratégico para essa frente parlamentar atuar, então, né? Exatamente. Agora, como senador, nós já, inclusive, reativamos, já tanto na Câmara, porque a comissão é mista, de deputados e senadores. O que agora... é bom, né, senador? Claro, eu acho que é importante, inclusive, a participação das duas casas, porque, além da questão legislativa, nós temos que também fazer exatamente essas interferências, trabalho no orçamento para que a gente invista mais. Programa anunciado também pelo governo na questão do transporte aeroviário regional, foi muito propalado, falado, mas até agora ainda também não tivemos definição. Você veja bem a questão da região centro-oeste. Nós temos aqui um potencial muito grande do Mercosul, mas estamos praticamente de costas para o Mercosul. Cuiabá, que é a capital que eu disse que está no centro geodésico da América do Sul, nós não temos integração nenhuma com os países vizinhos, né? Que fazem parte do bloco. Toda essa questão ela é um momento para a gente discutir. Agora, claro, a gente tem que estar preocupado principalmente em fornecer, em oferecer para a população um serviço de qualidade. Eu acho que é importante discutir a questão dos pedágios, como você colocou, né? Claro, uma estrada concessionária, ela garante uma melhor trafegabilidade, ela garante uma melhor segurança, mas também tem que discutir o preço disso, porque senão fica lá o ônus só para o cidadão. O senhor acha que há a possibilidade de uma isenção para quem seja do setor, assim, haverá por parte, durante essas negociações, alguma facilidade para os caminhoneiros trabalharem? Uma reivindicação dos caminhoneiros por exemplo, deixar de cobrar o pedágio quando eles estão com o caminhão vazio. Porque, claro, se está transportando com o caminhão vazio, ele não está ganhando frete. Então, e também não está desgastando a estrada como ele desgasta quando está com peso, né? Mas aí tem que ter a compensação, né? É esse que é o aspecto. Tudo tem que ser estudado.
porque cada exceção ela acaba sendo problema para ser administrado. Então, a gente tem que encontrar na discussão, mas eu acho que o importante é o governo estar aberto para ouvir. Então, esta semana parece que o governo começou a acordar, né? Acordar no sentido de que tudo tem que ser discutido muito, a exaustão. Por isso que esses fóruns de discussões têm que ser permanentes. E aí é onde nós pretendemos trabalhar muito com a Frente Parlamentar de Logística, porque a função da frente é exatamente isso, ser o elo entre o governo, o interlocutor e a sociedade, de forma institucional. Então é isso que a gente está buscando fortalecer essa frente agora. Senador Wellington Fagundes, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que seja essa a primeira de várias entrevistas. O programa Argumentos está à disposição para a gente falar sobre atuação parlamentar, sobre conjuntura política. E espero que a gente possa valorizar agora cada vez mais nessa crise o papel daqueles que fazem o progresso no Brasil. E o caminhoneiro é um cidadão, ele está ali cuidando da sua família através de um volante de um caminhão. Então, temos que ter assim, um cuidado especial, mesmo que a gente tenha que falar de investimento em outras áreas, mas a rodovia nunca deixará de existir. Bom, senadora, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua atenção. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você, nosso eterno convidado a fazer sugestões e críticas à programação da nossa TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.